Você já esteve em um museu, admirando o esqueleto colossal de uma criatura que andou por esta terra milhões de anos antes de nós, e sentiu uma profunda sensação de admiração? Há uma curiosidade profunda, quase primal, dentro do espírito humano que nos atrai para os mundos perdidos do passado do nosso planeta. Nós imaginamos o chão tremendo sob o peso dos dinossauros, o ar cheio dos chamados de pássaros agora silenciosos, e as florestas antigas fervilhando com formas de vida que só podemos sonhar. Essa fascinação não é meramente acadêmica, é um anseio de nos conectar com uma história que está escrita nas próprias rochas sob nossos pés. Por muito tempo, trazer essas criaturas de volta foi reino da ficção científica. Mas e se eu te dissesse que essa fantasia está se aproximando da realidade? E se a linha entre o passado e o presente não for tão sólida quanto acreditávamos? Poderíamos realmente testemunhar o retorno de uma espécie perdida por séculos ou milênios? As implicações são impressionantes, forçando-nos a reconsiderar tudo o que pensávamos saber sobre vida, morte e nosso papel neste planeta. Esta jornada não é apenas científica, é profundamente humana, cheia de esperança, ambição e profundas questões éticas. Enquanto estamos neste precipício, devemos nos perguntar: deveríamos trazê-los de volta? Imagine uma vasta e congelada tundra do Pleistoceno, uma paisagem de campos abertos e ventos cortantes. Aqui, grandes manadas de mamutes lanosos vagavam. Suas formas imensas eram parte fundamental do ecossistema. Eram engenheiros de ecossistemas. Seus hábitos de pastejo mantinham a estepe de mamutes, uma pradaria altamente produtiva que cobria o hemisfério norte. Seu desaparecimento, há cerca de 4.000 anos, não foi apenas a perda de uma espécie, mas o colapso de um ambiente inteiro. As pradarias deram lugar à tundra, e o permafrost começou a mudar. Hoje, no permafrost siberiano que está derretendo, uma caça ao tesouro está em andamento. Cientistas desenterram ossos e carcaças notavelmente preservadas, algumas com carne, pelos e até sangue. Dentro dessas células reside o precioso projeto genético, o DNA antigo, fragmentado mas guardando a chave para um projeto audacioso. Equipes como a da Colossal Biosciences procuram usar essa informação genética para, em essência, trazer o mamute lanoso de volta. O plano não é clonar um mamute perfeito. O DNA está degradado. Em vez disso, busca-se engenharia genética meticulosa. O parente vivo mais próximo é o elefante asiático. Comparando genomas, cientistas identificam genes de adaptação ao frio, pelagem espessa, camadas de gordura, orelhas menores e hemoglobina especializada. O objetivo é editar o DNA de um embrião de elefante asiático, introduzindo genes de mamute, e um dia, gestar em úteros artificiais, ou liberá-los como rebanhos neomamutes para restaurar pastagens e ajudar a manter o permafrost congelado. Poderiam esses gigantes ressuscitados ser aliados contra as mudanças climáticas? Agora vamos viajar do gélido norte para as florestas temperadas da Oceania, até a Tasmânia. Não faz muito tempo, um predador único e enigmático vagava pela natureza selvagem, o tilacino, ou tigre da Tasmânia. Não era um tigre nem um felino. Era o maior marsupial carnívoro dos tempos modernos. Por milênios foi o predador alfa de sua ilha, um caçador tímido e em grande parte noturno, desempenhando papel vital no ecossistema. Quando os colonizadores europeus chegaram, o tilacino foi visto como uma ameaça às ovelhas. Recompensas foram pagas. Iniciou-se uma campanha sistemática de erradicação. O último tilacino selvagem conhecido foi morto em 1930. O último indivíduo em cativeiro, chamado Benjamin, morreu por negligência em 1936, apenas 2 meses depois da espécie receber proteção. Tarde demais. Ou será que não? A extinção do tilacino é recente e comovente, e cientistas hoje sequenciaram com sucesso o genoma completo do tilacino. Como com o mamute, a engenharia genética pode oferecer esperança. O parente vivo mais próximo é o numbat, um pequeno marsupial. Editar o DNA de uma célula de numbat exigirá dezenas de milhares de alterações. O embrião poderia ser levado a termo na bolsa de uma mãe de aluguel, talvez um diabo da Tasmânia. O objetivo é reintroduzir o tilacino na Tasmânia, restaurando um predador que poderia controlar populações menores e ajudar ecossistemas locais. Um fantasma da floresta ainda pode andar novamente? A ideia de trazer um animal de volta da extinção parece saída de um romance de fantasia. Mas a ciência por trás disso já é real e avançada. Todo o processo começa com um ingrediente essencial: o ácido desoxirribonucleico. O campo do DNA antigo combina arqueologia, genética e ciência forense. Depois que um organismo morre, seu DNA começa a se fragmentar pela água, oxigênio e micróbios. A taxa de deterioração depende do ambiente. Em selvas úmidas, o DNA pode desaparecer em anos. Em permafrost e cavernas áridas, pode persistir por muito mais tempo. Cientistas recuperaram DNA de ossos de 700.000 anos. Uma vez obtido o fragmento, inicia o delicado trabalho de extração e sequenciamento em salas limpas para evitar contaminação.
As máquinas leem adenina, citosina, guanina e timina, resultando em milhões de pequenos trechos desconectados. O próximo passo é montar esses trechos como um enorme quebra-cabeça. Cientistas usam o genoma de um parente vivo como imagem da caixa do quebra-cabeça. Com bioinformática, servidores poderosos e precisão laboratorial, o projeto de uma forma de vida perdida pode ser recuperado. O livro da vida, antes considerado fechado para sempre, agora pode ser reaberto. Mas ler o manual é apenas o começo. Transformar o código digital em um organismo vivo é o verdadeiro desafio. Uma vez que o mapa genético foi remontado, a fase mais ambiciosa começa. Transformar código digital em um organismo vivo. 3 métodos principais foram propostos. O primeiro é a clonagem, que envolve transferência nuclear de célula somática, a técnica que produziu a ovelha Dolly em 1996. Ela exige um núcleo completo e intacto, por isso funciona apenas para extinções muito recentes. A segunda abordagem é o retrocruzamento seletivo. Cruzar espécies vivas que retêm características ancestrais para recriar um sósia genético do ancestral. A terceira e mais promissora é a engenharia genética, usando uma ferramenta poderosa chamada CRISPR-Cas9. Ela funciona como uma tesoura molecular para fazer edições precisas no DNA. Comparando o genoma do animal extinto com o de um parente vivo, os cientistas trocam genes, e ao fazer mudanças suficientes, transformam o genoma da célula para ser funcionalmente equivalente ao da espécie extinta. Essa célula modificada pode então gerar um embrião, o passo final antes da gestação ou incubação, trazendo uma nova forma de vida ao mundo. Mas cada método tem limitações e riscos que precisamos pesar. Talvez não exista símbolo mais icônico da extinção do que o dodô, uma ave grande e não voadora nativa da Maurício, gentil e curiosa. Quando marinheiros chegaram no século XVI, eles trouxeram ratos, porcos e macacos que saquearam ninhos e devoraram ovos. Em menos de um século, o dodô desapareceu. Sua história é lição sobre impacto humano. O dodô tinha relações de codependência com plantas como a árvore tambalacoque, sementes que podiam precisar do dodô para germinar. Isso ilustra como a perda de uma espécie afeta ecossistemas inteiros. Por muito tempo, a desextinção do dodô foi impossível. Mas pesquisadores liderados pela professora Beth Shapiro conseguiram extrair e sequenciar DNA de um espécime em museu, fornecendo o manual genético completo. O parente vivo mais próximo é o pombo de Nicobar. O plano é editar uma célula germinativa primordial do pombo, alinhar seu genoma ao do dodô e usar um ovo de galinha ou de pombo como barriga de aluguel. Se der certo, um ovo de aluguel poderia chocar um dodô. Os desafios de desenvolvimento são enormes, mas os primeiros passos foram dados. O poleiro vazio na Maurício pode um dia ser preenchido novamente, mas devemos sempre perguntar: para quê e a que custo? O poder de ressuscitar uma espécie é uma das capacidades mais profundas que a humanidade já desenvolveu. Isso nos força a confrontar questões, antes domínio da teologia e filosofia. Se podemos reverter a extinção, não estamos, de certa forma, brincando de Deus? Esta pergunta está no cerne do debate ético, e não é apenas retórica. Defensores afirmam que para espécies cuja extinção foi causada por humanos, a desextinção é um ato de restituição, corrigir um erro terrível e restaurar funções ecológicas perdidas. As tecnologias da desextinção, CRISPR, úteros artificiais, bancos de genes, também podem ajudar a salvar espécies criticamente ameaçadas e ter aplicações na medicina e agricultura. No entanto, há preocupações reais. O bem-estar animal. Um mamute criado sem mãe ou rebanho. Será ele um animal selvagem ou uma exibição solitária? Podemos replicar comportamentos sociais e conhecimento cultural passados entre gerações? E mesmo se criarmos um organismo, ele será autêntico? Um elefante com genes de mamute é um mamute verdadeiro ou uma nova criação humana? Essas perguntas definem as fronteiras filosóficas da desextinção. Para além dos dilemas éticos, existem questões ecológicas práticas e potencialmente perigosas. Introduzir uma espécie é complexo. Reintroduzir uma ausente por séculos é uma aposta épica. Ecossistemas mudaram. Clima, plantas, predadores e doenças evoluíram. Como prever o impacto de reintroduzir uma espécie que desapareceu há 4.000 anos? Temos muitos exemplos de introduções bem intencionadas que deram errado, do sapo cururu, na Austrália, ao mangusto no Havaí. Espécies trazidas para controlar pragas tornaram-se desastres. Uma espécie ressuscitada poderia tornar-se invasora, competir com nativos ou espalhar doenças antigas, para as quais a fauna moderna não tem imunidade. Antes de libertarmos um animal, precisamos de modelagens exaustivas, avaliação de riscos e planos de mitigação, porque as consequências não intencionais podem ser severas. Recriar uma espécie é uma coisa, recriar seu mundo inteiro é outra. Reintrodução sem contexto ecológico moderno pode gerar impactos imprevistos. Portanto,
Cautela e pesquisa são obrigatórias. Nos encontramos em uma encruzilhada notável na história da vida na Terra. Um momento de poder e responsabilidade sem precedentes. A ciência da desextinção, antes ficção, agora anda rumo à realidade. Deciframos códigos genéticos e estamos aprimorando ferramentas para reescrevê-los de volta à vida. A perspectiva de ver um mamute trovoar pela tundra, ouvir o chamado do pombo passageiro ou observar um tilacino na mata é inegavelmente emocionante. Isso fala aos nossos desejos mais profundos de nos conectar com o passado. As tecnologias da desextinção podem ter aplicações revolucionárias na medicina, agricultura e conservação, mas esse poder exige sabedoria e humildade. Devemos avançar com cautela, engajando-nos em conversas abertas e globais sobre implicações. Devemos ponderar benefícios potenciais contra riscos profundos, priorizando bem-estar animal e estabilidade ecológica. Nossa espécie agora tem a capacidade de direcionar parte da história da vida. Agiremos com previsão, sabedoria e profundo respeito pela intrincada teia da vida? Ou nossa ambição superará nosso entendimento? O futuro do passado está em nossas mãos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. O que você acha? Devemos trazer essas espécies de volta? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.